Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu vou trabalhar um tema com base em Efésios, que é demonologia na carta aludida. Eu vou falar sobre esse elemento demoníaco, como é que era a perspectiva do apóstolo Paulo quando ele vai se dirigir aos crentes em Éfeso. A carta aos Efésios foi escrita para demonstrar a relevância e a singularidade da igreja no mundo. Quase toda a epístola está em torno desse tema, destacando, por exemplo, a relação com Cristo, com a igreja. E a igreja, nesse caso, é muito mais do que uma comunidade de cristãos locais. Ela é universal e quase que cósmica. Efésios, na verdade, é uma obra rica em expressões cosmológicas. Nela fala-se muito sobre as realidades celestiais, sendo que o principal vocábulo para descrevê-la é esta expressão que está aqui no grego. Eu vou projetar o texto no versículo 3 para que você possa me acompanhar. Faço destaque e Epuranios, Epuraniós, ou seja, se refere às regiões celestiais, regiões celestiais em Cristo, conforme aqui em Christo, ou seja, em Cristo Jesus. É traduzido geralmente essa palavra que está em destaque no grego como regiões celestiais. Ela vai aparecer na carta pelo menos 5 vezes. No versículo 3, conforme nós vimos agora, no versículo 20, no capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 10 e, por fim, capítulo 6, versículo de número 12. A primeira ocorrência indica que nas regiões celestiais, esta que eu vou colocar agora no texto em português, para que você possa me acompanhar, ele mostra que nas regiões celestiais, os cristãos já foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Não é à toa que começa: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Nos lugares celestiais em Cristo. O verbo no texto original, que eu já coloquei aqui, está numa forma verbal que indica que a sua ação está completa. É uma ação realizada, ou seja, Deus já abençoou os cristãos com todas as bênçãos. E deve-se destacar que todas as expressões após o verbo abençoar estão numa forma no grego que chama locativa, tipo, em todas as bênçãos espirituais, em os lugares celestiais, em Cristo. Esse em indica a forma locativa no grego koiné. E qual é a conclusão disto aqui? É que a vida dos cristãos não está limitada pelo mundo material, mas é uma vida do alto. É uma vida lá dos céus, onde Cristo está nas regiões celestiais, conforme a gente vê esta ideia também numa outra carta paulina, numa referência a Colossenses capítulo 3, versículo 1. A segunda construção menciona as regiões celestiais como a esfera onde Cristo reina, reina de forma soberana sobre todos os principados e potestades. Isto mesmo. Efésios capítulo 1, versículo 20 até o 22, vai nos deixar claro isto. Vou fazer a leitura para que você possa me acompanhar. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Esse texto que a gente acabou de ler, ele vai descrever
a obra que Deus fez em Cristo. Deus levantou Jesus dos mortos, é uma referência, portanto, à ressurreição, e assentou-o à sua direita, onde? Nos lugares celestiais. Como a passagem anterior, todas as formas verbais estão indicando ações já completadas. Não é que Cristo vai reinar lá no futuro, pelo contrário, ele já está reinando. Não é que os cristãos vão ser abençoados lá na eternidade. Os cristãos já estão abençoados, porque já se encontra com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. De modo que a gente vê que predomina o que no grego a gente chama de aoristo, onde diz que ele operou, ele levantou, ele assentou, mostrando a forma, assim, a ação completa, isto é, já realizada. O destaque deve ser dado ao sujeito dos verbos. Deus. Deus. A soberania de Cristo foi concedida por quem? Por Deus, manifestada pelo verbo assentar, e indica uma posição superior de domínio e governo sobre todos os principados e potestades. É um governo presente, o que indica que todas as ações dos seres celestiais, representado pela expressão principados e potestades, estão subordinadas a Cristo Jesus. Desta forma, Cristo é o cabeça desses seres. Essa ideia já havia aparecido lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 10, mas agora surge de uma forma pictórica, com figura de um trono posicionado em cima dos seres celestiais. Cristo é superior a tudo e todos. Todos os principados e potestades estão abaixo dele. Ele reina juntamente com Deus, ele está assentado. E isto mostra justamente esse governo de Cristo. E por falar em governo de Cristo, na carta vai descrever o governo de Cristo, acrescentando aquela descrição, a imagem do assento à direita de Deus. A expressão à direita deve ser entendida no sentido figurado, indicando um reinado concedido e representativo, também conforme Colossenses capítulo 3, versículo 1. A lição para os crentes é que Deus deu poder a Cristo de governar, de administrar todas as coisas, principalmente os seres celestiais que estão abaixo dele, porque todo principado e potestade, poder, o domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente, mas também no vindouro. Ou seja, Jesus é o nome sobre todos os nomes, sobre todos os principados, sobre todas as potestades, sobre todos os seres, quer seres vivos, como nós, mas também numa referência aos seres celestiais. E de uma forma muito impressionante, essa carta de Paulo aos Efésios transporta todas as construções até agora realizadas com Cristo para os cristãos. Afinal, lá nas regiões celestiais, eles reinam com Cristo, porque diz no capítulo 2, e eu vou aqui destacar este capítulo para que a gente possa fazer a leitura. Efésios, capítulo 2, versículo de número 6. Quando ele diz assim, ó, vou fazer o destaque para você acompanhar. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Desta forma, os cristãos não vão reinar com Cristo, ele já está reinando com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais. E, mais uma vez, a posição aqui é a questão locativa, o lugar em Cristo Jesus. O que a gente aprende? O que Deus fez nos lugares celestiais em Cristo Jesus fez com que a gente reinasse juntamente com Ele.
o que Deus fez em Cristo faz também os cristãos, e na mesma ordem, vou dizer assim, ressuscitar com Ele, assentar com Cristo nas mesmas regiões onde Ele reina. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia do verbo assentar, quando diz aqui, ó, eu faço só o destaque da palavra assentar, no grego tem aquela conotação é, de reinar com, não é simplesmente sentar ali, sentar para ficar como um mero espectador. Não, é reinar com. Esta é a ideia que a gente encontra no vocábulo grego. Isso que significa que, se Cristo ali reina sobre todas as coisas, também com ele o cristão reina. Os verbos continuam aparecendo lá no aoristo. O cristão passou a reinar com Cristo no momento em que foi alcançado pela salvação divina. Não é uma esperança para a volta de Cristo, mas uma certeza para o presente. Nesse exato momento, você reina com Cristo, porque ele está nas regiões celestiais e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E de uma forma mais enfática, o governo de Cristo sobre os principados e potestades é sobre todo nome que se possa referir e deve ser estendido aos cristãos, seus co-governantes. E a gente observa que a maneira desse governo de ser praticado não é esclarecida pela carta. É um fato, a gente não pode ir além do que Paulo disse. Entretanto, independente da forma como o governo é feito, ele anula a possibilidade de uma batalha com os seres. Essa ideia de o crente lutar com o diabo ou contra o diabo inexiste na Bíblia. Também inexiste na Epístola aos Efésios. Em nenhum momento diz para a gente lutar, digladiar, batalhar com Satanás ou com os demônios. Pelo contrário, os cristãos estão acima deles, de forma como Cristo está. Nós, conforme outras orientações apostólicas, nós não lutamos com o diabo, contra ele. Nós lutamos contra a nossa carne, que é a natureza pecaminosa, mas com o diabo não, porque nós estamos acima dele, porque nós estamos onde? Em Cristo Jesus. E nós estamos assentados nessas regiões celestiais com Cristo, porque Jesus nos fez assentar. Desta forma, nós estamos reinando com ele. E certamente maior é o que está em nós do que o diabo ou qualquer outro ser demoníaco. Acontece que no imaginário popular, às vezes cria-se aquela ideia de que o diabo está lutando contra Satanás. Não, nós não estamos lutando. Nós resistimos ao diabo e ele foge da gente. Aliás, tem uma expressão aqui que até mesmo a armadura de Deus, que é concedida pelo próprio Senhor para o crente, é dada e a espada é uma pequena, vou dizer assim, adaga, é como se fosse um facão pequeno. Ou seja, não é uma espada enorme de luta, de combate, de ataque. Pelo contrário, é uma espada de defesa. O crente, ele usa a armadura de Deus não para guerrear ou lutar com o Satanás, mas ele simplesmente resiste ao diabo e o diabo foge dele. O diabo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar, mas a gente se submete a Deus, resiste ao diabo. O que diz a Bíblia? Há uma batalha tremenda entre o crente e o diabo e os demônios? Nada, ainda não. Ele parte em retirada. Afinal de quê? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. E a próxima ocorrência que se relaciona com a igreja é uma menção às regiões celestiais. A passagem ensina aos seres celestiais o tamanho da sabedoria e da misericórdia divina. É um evento que anuncia para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Eu estou fazendo menção ao capítulo 3, versículo de número 10
o qual eu vou deixar projetado aqui, projetado e destacado. Eu fiz a menção do versículo, mas você pode fazer a leitura, é só dar pausa no vídeo, fazer a leitura do versículo de número 10. O que isso significa? Que os seres celestiais passaram a conhecer, com o surgimento da igreja, da história, a extensão da sabedoria de Deus. E esta é uma tarefa, naturalmente, com a existência da igreja, que ela proclama aos seres humanos e cresce enquanto isso acontece, ensina aos seres celestiais. Esses mesmos seres celestiais já foram mencionados pela literatura paulina como espectadores de atos humanos da vida dos apóstolos. Para você ter uma ideia, isso ocorre lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, e também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. A vida dos apóstolos e a do culto da comunidade. E essa passagem quer comunicar, então, que os seres celestiais conhecem a extensão do amor de Deus ao presenciar a existência vitoriosa dos cristãos e da igreja. Na última ocorrência da expressão região celestial em Efésios, os seres celestiais aparecem envolvidos, de alguma forma, numa espécie de conflito. É uma luta cotidiana dos crentes. Vale a pena a gente ler Efésios, capítulo 6, capítulo 6, o versículo de número 12, que nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Faço destaque aqui, porque a gente vai recorrer ao grego para a gente ter uma ideia exata a partir do texto, de acordo com o manuscrito. Porque eu li contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Aí você vai dizer que esta versão está contradizendo o que eu disse agora há pouco. Repito e reafirmo: nós não temos que lutar contra Satanás nem contra os principados. Acontece que aqui nessa versão está truncada porque não soou corretamente com o termo que nós temos do grego. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Por quê? Vários comentaristas falam que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas acontece que a palavrinha aqui, traduzida como contra, destaca aqui, contra, novamente contra, e depois contra. Tem pelo menos quatro vocábulos que são idênticos, falando contra, contra, contra. Aí você fala dizer, então é contra mesmo? A gente vai ter que guerrear contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais? Não. E eu vou explicar à luz do grego. A palavra do grego é esta aqui. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu... Para que você possa acompanhar. Agora sim. 12. Quando fala contra, que a nossa luta não é contra a carne, a palavra é prós. E depois, novamente, prós, prós. Temos aqui prós. E ainda aqui no final, ó, prós. Percebeu que eu destaquei? Vou deixar aqui destacado. Apesar de vários comentários sobre essa passagem serem favorável à ideia de um conflito contra as hostes celestiais, acredita-se que uma outra leitura é mais coerente com o restante do tema em Efésios e até mesmo com a própria Bíblia. Ou seja, nesse caso,
a luta não seria contra os seres celestiais, mas diante deles, os seres como espectadores. Vejamos como essa possibilidade pode ser demonstrada. A palavra prós, a ideia básica dessa preposição grega é movimento em direção a, diante de, ou seja, vai em movimento a. E desta forma, as, vou colocar aqui no português para você acompanhar, no versículo 12, as hostes celestiais, por exemplo, você vai em movimento a ela e ela fica como meros espectadores diante de você. Porque a Bíblia manda se revestir de toda a armadura de Deus, que é a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e o espírito, para fazer frente a uma luta que não é diante da carne ou sangue, e sim diante de seres, diante, não contra, diante de seres celestiais. Então, a ideia básica aqui desse contra, né, lutar gladiando, cerrar os punhos e lutar como se tivesse uma luta de boxe. Nada disto. É diante deles e eles como espectadores. E é importante lembrar que todas as referências às esferas celestiais até agora, dessa carta, em Efésios, descreve a relação de Cristo, como cristão, com os principados e potestades das regiões celestiais, como de domínio, de controle e vitória. É difícil de ver, então, que a mesma carta apresente Cristo como soberano sobre os principados e os cristãos como soberanos com Cristo, e ainda assim mencione que há uma luta entre eles. Não há uma luta entre eles, repito. Aqui a ideia do prós, essa ideia no grego é estar diante deles e eles, como espectadores, vão então nos observar, porque, repito, nós já reinamos com Cristo. Cristo está de uma forma soberana e nós com ele. Isto é, nós estamos reinando com Jesus. Se o cristão reina sobre eles, não precisa lutar contra eles. Se os cristãos reinam com Cristo, não precisam lutar contra os seres celestiais. Nesse caso, eu quero sugerir aqui a tradução diante deles, como espectadores das regiões celestiais em vez de contra eles. Esse termo, essa preposição que foi traduzida contra eles, realmente deturpa a ideia não apenas desta epístola, mas também diante do ensino geral das Escrituras no tocante a esta temática. Porque em nenhum momento diz que a gente tem que lutar contra o diabo, lutar contra os principados e potestades. Não, nós lutamos diante deles, ou seja, a ideia, como eu disse, da preposição é em movimento, é, em direção, o movimento de modo que eles estão como espectadores. E nós, sim, reinando com Cristo. Ou seja, há esse elemento de soberania, de superioridade da parte de Cristo, e nós estamos juntinhos com o Senhor Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. E Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Esta não é apenas uma leitura apropriada, é sim, mas é uma leitura que faz jus ao texto de acordo com os manuscritos. Naturalmente que há outros estudiosos que caminham dessa mesma linha que eu estou apresentando, mas acontece que alguns cometem erros tanto na tradução quanto na interpretação, e desta forma o texto fica truncado, porque não faz sentido. Se você já está com Cristo reinando, se você já está com Cristo de um modo que está com Ele num patamar tão alto, não há necessidade de luta, de briga, de conflito. Aliás, inexiste esse tipo de conflito do crente com o seu adversário, isto é, com o diabo. Pelo contrário, como eu disse anteriormente, você sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele foge de vós. Ou seja, ele não luta contigo. Ele tem os seus ardis, é verdade, mas não, vou dizer assim, não cai no mano a mano, não vai guerrear em hipótese alguma. Até porque Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo.
E Cristo triunfou sobre Satanás na cruz do Calvário e o expôs publicamente. Estou citando aqui, por exemplo, Colossenses. Ademais, o diabo já está derrotado. E ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós somos abençoados com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E, sem dúvida alguma, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se o mundo jaz no maligno, ainda assim, maior é o que está em nós do que, inclusive, o príncipe deste mundo.